Olá, é muito bom ter a sua companhia na caminhada do cuidar de quem cuida. Eu sou Viviane Gaspar, criadora e realizadora do programa Cuidar de Quem Cuida. Hoje estamos na nossa quarta aula da série sobre inteligência positiva e eu quero reforçar com você: esse conteúdo é um conteúdo exclusivo do nosso curso online e eu estou antecipando para que você conheça a estratégia do sábio e possa modificar o seu dia a dia. Bom, nas nossas 3 aulas que foram anteriores à de hoje, falamos sobre os conceitos da inteligência positiva e descrevemos os sabotadores. Hoje é dia de falarmos dos 2 últimos sabotadores, que são vítima e esquivo. Nas aulas anteriores, nós descrevemos todos os outros. Então, se você não teve acesso a estas aulas, basta acessar o link no e-mail que eu enviei, se você está na minha lista VIP, ou as aulas 1 e 2 que já estão disponíveis também no YouTube. Bom, o que a gente pode falar desses 2 sabotadores? O sabotador vítima, o próprio nome já coloca, né? Qual que é o pensamento, qual que é o comportamento que fica mais evidente, né? Quando esse sabotador está no comando, junto com o crítico. É aquele pensamento de que as coisas ruins sempre me acontecem, né? Ninguém me entende, eu sou muito sensível, por isso que as pessoas não me entendem, porque eu coloco verdadeiramente as minhas emoções em tudo que eu faço, as minhas atitudes descrevem a minha sensibilidade, nem todo mundo me entende por isso, né? Esses são os pensamentos do sabotador que tem um comportamento vítima. E qual é o sentimento por trás disso? Um sentimento, na verdade, de remoer as emoções negativas, de se colocar sempre para baixo, de enfatizar, enaltecer, dar um peso ainda maior daquilo que é ruim. Então, quando chora, chora por muito tempo, sofre muito, sofre intensamente. Por que disso, né? Porque esse sabotador, ele busca chamar a atenção por conta da emoção, ou seja, ele usa a parte emocional para atrair o cuidado das pessoas. Não é só uma questão de chamar a atenção, é para atrair o cuidado. Dificilmente, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, chorando, a gente nega o cuidado. Então, é importante a gente reconhecer se às vezes não tem nem a expressão, né, de chorar, de se colocar de forma muito sentimental, mas tem um comportamento muito recolhido, um comportamento cabisbaixo, né, que faz com que a gente tome mais atenção para essa pessoa. Vamos observar se no nosso comportamento, no comportamento de quem está à nossa volta, não tem um pouco da ação desse sabotador, né? A questão maior é qual que é o sentimento que fica. Enfatiza muito as comparações negativas, ou seja, a grama do outro está sempre mais verdinha do que a minha, né? E com isso eu estou cada vez mais, eu estou fortalecendo esse sabotador vítima, estou enfraquecendo o meu cérebro sábio, porque ele está me reforçando uma atitude mental negativa que desvaloriza, né, a minha capacidade, a minha força, as minhas virtudes, as minhas crenças positivas, os meus valores. Bom, sobre o esquivo, né, o sabotador esquivo, o próprio nome também já deixa claro, né, um pouco da ação. Mas quais são os pensamentos aí? O pensamento do esquivo é o seguinte: ele está sempre buscando pelo equilíbrio. Então, assim que ele consegue o equilíbrio, ele faz de tudo para permanecer nesse equilíbrio, para não sair desse ponto de serenidade, vamos dizer assim. Essa é a justificativa, né, que o sabotador dá. Por quê? Porque com isso ele adia certas ações, certos planos, ele evita entrar em conflito,
Então, existe uma tendência de procrastinar, adiar sempre os planos e os objetivos, porque tem uma tendência de ver tudo com dificuldade, com maior complexidade do que realmente é. E aí, se tem que se esforçar muito, se tem que se desdobrar muito para conseguir aquilo, o esquivo pensa assim: bom, mas eu tô tão bem assim, eu custei tanto a conquistar isso aqui, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Aí ele vai adiando, vai procrastinando, né? E além disso, o que ele faz? Ele tem uma tendência de evitar o conflito. Por quê? Porque ele sempre pensa que se ele entra em conflito com alguém ou se envolve num conflito com outras pessoas, ele vai perder não só esse equilíbrio, como também vai perder a admiração e respeito das pessoas. Com isso, qual é o sentimento que fica muito presente para o sabotador esquivo, né? Quando o esquivo está assumindo o comando? Que permanecer no equilíbrio é muito difícil, né? Então a gente vai sempre buscar por isso quando a gente está com esse sabotador no comando, e que na verdade o sentimento de ansiedade comanda. Por quê? Porque ele sabe de verdade que ele adiou, que ele evitou, que ele procrastinou alguma coisa que é muito importante. Sabendo disso, ele tenta manter o equilíbrio, mas o sentimento que fica à tona é a ansiedade, né? Então, ou seja, remói também muita raiva, sabe? Fica corroendo aquilo ali, ele reprime raiva e ressentimento, ele não demonstra, ele não deixa vir à tona essas emoções. Por quê? Porque sempre acha que ao deixar vir à tona vai sair do ponto de equilíbrio. Então o esquivo ele adia demais os planos, os objetivos, e às vezes adia o próprio sucesso e a própria felicidade, e também impede, né, de se relacionar de forma mais profunda, porque ele evita conflito o tempo inteiro. Bom, e qual que é o impacto disso então? Para a gente fechar com os 10 sabotadores. A gente já sabe que os 9 sabotadores somado ao crítico, eles são os 9 ajudantes do crítico, né? Eles prezam pela nossa sobrevivência, então tem uma intenção positiva, mas o que é importante da gente entender é que eles estão 95% das vezes presentes nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E é exatamente isso que a gente precisa modificar. Por quê? Porque quando a gente deixa só o cérebro sobrevivente no comando, a gente deixa de realizar aquilo que a gente tem de melhor, que é manter a nossa mente agindo em nosso próprio benefício. A consequência disso é que as nossas relações elas ficam tumultuadas, o nosso comportamento ele fica vamos dizer assim, comprometido, né? Porque a gente acaba acreditando nas crenças que são limitantes para a gente. Elas foram construídas ao longo da nossa sobrevivência e nesse momento a gente acaba não identificando, por conta da ação dos sabotadores, a gente não identifica quais são elas. E o que a inteligência positiva nos traz é que a gente pode, através da estratégia do sábio, a gente pode minimizar a ação dos sabotadores. A gente pode transformar uma atitude mental negativa e incorporar uma atitude mental positiva. E aí, eu gostaria de colocar para vocês essa perspectiva. Se a gente deixa o sábio assumir o comando, a gente está dizendo que é possível alterar o circuito automático do cérebro crítico. Ou seja, a gente precisa exercitar o cérebro sábio. É tal como está aí no slide. E deixar que o sábio assuma esse comando. Aí tem um trecho do livro que eu destaquei que eu acho muito importante. Em outras palavras, como você se sente depende de que região do seu cérebro está ativa, ou seja, se a gente está deixando o cérebro crítico no comando ou se a gente está deixando o cérebro sábio no comando. E não depende especificamente da situação ou da circunstância, que é uma crença limitante que a gente tem. A gente sempre coloca que a nossa atitude, o nosso pensamento, as nossas decisões, elas estão pautadas no que acontece fora, né? Esse é um mito, essa é uma grande mentira que a gente tem, uma grande crença limitante. E aí o autor reforça, a felicidade é um jogo interno, literal e neuroquimicamente falando. Gente, isso é muito bacana, né? Então a psicobiologia, que é a área na qual eu me aprofundei,
A psicologia positiva, a neurociência traz pra gente essa realidade. E é nessa perspectiva que eu quero trabalhar com vocês. Bom, outra coisa que é importante a gente reforçar é que, para a gente reconhecer o sábio, né, vamos trazer de novo um trecho aí que o autor coloca pra gente. O cérebro sábio, como que eu sei que eu estou agindo, né, a partir do cérebro sábio? Porque eu estou em paz. Se eu consigo ter paz de espírito, se eu consigo ter concentração, mesmo quando o ambiente à minha volta está tumultuado, está crítico, vamos dizer assim, eu estou permitindo que a minha mente, né, faça a maior parte do tempo, ela esteja agindo a meu favor. E agora é fácil isso? Não, não é fácil. A grande verdade, a boa notícia disso é que é possível. E isso é algo que a gente treina, né? E o que a gente aprofunda lá no curso do Cuidar de Quem Cuida? A gente aprofunda os conhecimentos da neuroplasticidade, da neurogênese, ou seja, é possível criar um novo circuito neural e não ficar acionando apenas aquele circuito que já foi construído na primeira infância e na sobrevivência humana, que é um circuito que ele reproduz o quê? O negativo, ele reproduz aquilo que é ruim do ponto de vista que está sempre sofrendo ameaça, a gente está sempre no estado de tensão, num estado de alerta, e isso não é saudável. Então, é possível a gente ativar, criar novos circuitos neurais. Isso é treino. A própria inteligência positiva, né, a neurociência já comprovou, o nosso cérebro precisa de, no mínimo, 21 dias para incorporar um novo hábito. E aí, a partir do momento que você extrapola esses 21 dias e aciona um novo comportamento, que começa com agir diferente, pensar diferente, sentir diferente, você aciona e fortalece o seu cérebro sábio. E aí tem essa parte do texto que fala, né, do livro, né, a perspectiva do sábio envolve aceitar o fato, em vez de negar, rejeitar ou ressentir. Isso é muito importante. A inteligência positiva não está dizendo que a gente vai deixar de ter problema, que as situações que são ruins à nossa volta vão deixar de existir, que as dificuldades que a gente tem nos relacionamentos vão deixar de existir, nada disso. Mas ela está dizendo para a gente que a gente vai aprender a lidar de forma diferente com essa realidade. E, ou seja, a inteligência positiva traz a estratégia do sábio, a perspectiva, melhor dizendo, de aceitar todos os resultados e circunstâncias como dádiva e oportunidade. Essa é a maneira sábia de usar a nossa inteligência e a nossa mente a nosso favor. Com isso, eu vou abordar com vocês rapidamente essa estratégia, né, que depende de 3 etapas. A primeira, enfraquecer os sabotadores. Enfraquecer os sabotadores significa dizer o seguinte: nós já identificamos quais são eles. E aí, se você identifica qual é aquele que está mais, vamos dizer assim, está no comando, né, que é mais presente no seu dia a dia, no seu comportamento, você fica atento e já diz: olha, estou sabendo que é você, hein, sabotador, não vem me enganar não, que eu estou ciente. E aí, automaticamente, você cria uma nova atitude ali naquele momento. Existem várias dicas, várias técnicas simples para a gente adotar, para enfraquecer os sabotadores. E eu vou falar das demais para a gente combinar aqui um encontro e a gente poder falar dessas estratégias. Bom, então a primeira etapa, enfraquecer os sabotadores, fortalecer o sábio e fortalecer os músculos do cérebro QP, que é o cérebro sábio. Quando você identifica os sabotadores, já adota uma nova atitude, você está fortalecendo o sábio, você está assumindo um novo circuito. Só que a gente precisa de treino, como eu falei. Então, é como se a gente fizesse a academia do nosso cérebro QP, que é o nosso cérebro sábio. E aí, eu quero te convidar, né? Porque, entendendo essa estratégia, a gente já está fazendo uma segunda ação muito importante, que é ativando a neuroquímica do sábio. Na neuroquímica do crítico, a gente já sabia a presença de noradrenalina, né, de outros neurohormônios que mantêm a gente com a respiração ofegante, alteram o batimento cardíaco, mantém a ansiedade e tal. Por que isso? Porque ele fica sempre nos itens 2 e 3 lá dos circuitos neurais, que é de lutar, fugir ou congelar. Na neuroquímica do sábio, a gente dá um passo seguinte, que é o engajamento social, que é usar a inteligência positiva, usar o nosso cérebro QP. Com isso, a gente está ativando a ocitocina, aumentando os níveis de ocitocina e beta-endorfina. A ocitocina é o hormônio do amor.
o hormônio do bem-estar. A beta-endorfina junto com a ocitocina bloqueiam a noradrenalina. E qual que é a consequência disso? Se você aumenta o nível, né, desses itens, desses componentes na nossa circulação, o que acontece? Você entra num estado permanente de equilíbrio, de paz, vitalidade, com emoções positivas, harmoniza e equilibra os batimentos cardíacos, desacelera a respiração, entra num estado de relaxamento muscular. Então, existe uma razão, né, uma causa e uma resposta neuroquímica no nosso comportamento. E é exatamente isso que a gente aprofunda no nosso trabalho. Porque você merece. Merece experimentar uma vida mais saudável, mais feliz. Você merece ter energia, disposição, alegria para aproveitar os momentos bons da vida, que não estão presentes só unicamente no seu trabalho. Existe muita vida em volta, esperando por você, com a sua família, com seus amigos, né, nas suas relações sociais, enfim. Meu convite fica então para segunda-feira, dia 20/6, às 20 horas. A gente tem um encontro ao vivo, onde a gente vai falar das estratégias com dicas exclusivas para que você possa acionar o cérebro QP, o cérebro sábio. Se você não está recebendo os meus e-mails com os links das aulas, por favor, me envie um e-mail para esse endereço que está aí, ó, cdqc@integrainstituto.com. Agora, se você prefere receber no WhatsApp o link, fica à vontade, pode me enviar uma mensagem dizendo eu quero receber os links. E aí você vai enviar para essa mensagem, para esse celular que está aí, ó, 931, que é o DDD 999797349. Nossa aula ao vivo, dia 20/6, às 20 horas. Eu te espero lá. Te desejo paz e bem. Um forte abraço e até o próximo encontro.